E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Fazia um tempo que eu estava um pouco longe aqui do YouTube, mas depois desse tempo estamos de volta, né? Nesse vídeo eu quero resolver com vocês 10 questões que já caíram em provas passadas do Enem, todas sobre grandezas proporcionais. Então, se você vai fazer a prova do Enem, eu quero desafiar você aí a assistir esse vídeo por completo, assistir até o final, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a você a se preparar, certo? Não só assista, mas também faça aí as anotações, anote suas dúvidas, deixe dúvidas nos comentários, que vai ser muito bom para a gente interagir e criar conteúdos aí em função aí das suas necessidades e dúvidas, ok? Vamos lá para a primeira questão, que diz assim, gente. Você pode adaptar as atividades do seu dia a dia de uma forma que possa queimar mais calorias do que as gasta normalmente, conforme a relação seguinte. Enquanto você fala ao telefone, faça agachamentos, 100 calorias gastas em 20 minutos. Meia hora de supermercado, 100 calorias. Cuidar do jardim por 30 minutos, 200 calorias. Passear com o cachorro, 200 calorias em 30 minutos. Tirar o pó dos móveis, 150 calorias em 30 minutos. Lavar roupas por 30 minutos, 200 calorias. Uma pessoa deseja executar essas atividades, porém gastando tempo para que em cada uma gaste igualmente 200 calorias. A partir dos ajustes, quanto tempo a mais será necessário para realizar todas as atividades? Então vamos lá, pessoal. Nós temos que adaptar o tempo para que cada uma dessas atividades aqui ela gaste 200 calorias. Então aquelas que não têm 200 calorias, como por exemplo essa daqui, ó, 100 calorias em 20 minutos. Vamos ver mais aqui, 150 calorias em 30 minutos. O que mais? 100 calorias em meia hora. Todas essas a gente tem que fazer a proporção para chegarmos às 200 calorias e saber quanto tempo a mais em cada uma delas e no final somar tudo, tá certo? Então vamos lá. Na primeira atividade são 100 calorias para cada 20 minutos. Então, se a gente dobra isso aqui, essa proporção, nós vamos ter que isso aqui vai ser igual a 200 calorias em 40 minutos. Né? Lembrando, gente, que uma proporção é uma igualdade entre razões. Né? Isso aqui vai nos dar um tempo a mais de 20 minutos. Próxima atividade é a seguinte: diz que são gastas 100 calorias em 30 minutos. Isso é equivalente a 200 calorias em uma hora, né? 60 minutos. O que vai nos dar um excedente aí de 30 minutos. E por fim, nós vamos ter aqui 150 calorias em 30 minutos. Deixa eu colocar a barrinha do jeito que eu vinha fazendo aqui para ficar melhor, né? Em 30 minutos. Isso aqui vai dar 200 calorias em um tempo que nós não sabemos ainda. Vamos calcular aqui, tá? Olha só, se 150 está para 30, vamos fazer a regra de 3. 200 está para x. Multiplicando aí, fazendo o produto dos meios e dos extremos, nós vamos ficar com 150x é igual a 30 vezes 200. A 150x é igual a 3 vezes 2 dá 6, repete 3 zeros, ó, dá 6.000. Aqui dá a mesma coisa que 600 dividido por 15. Se você fizer a divisão aí, galera, 600 dividido por 15, isso aí vai nos dar um total de 40, tá certo? X é igual a 40, ou seja, 200 calorias em 40 minutos. Isso aqui vai nos dar um excedente de 10 minutos, tá? Então, basta a gente somar, veja só, 20 mais 30 mais 10, que dá um total de 60 minutos. 60 minutos, pessoal, a alternativa correta aí vai ser a letra B de bola, tá certo? Vamos aqui para a próxima questão, que diz assim, ó.
Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente de 10 minutos cada consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Então, nós vamos fazer assim, pessoal. Esse consumo aqui, se você reparar, consumo, que é dado em quilowatts, vai ser dado por um produto da potência do aparelho, né? O aparelho tem a potência de 4.800 watts, vezes o tempo que ele passa ligado, tá? Fica a dica aí, tá bom? Então, veja só. O tempo, quem é o tempo? A questão fala que a pessoa toma 2 banhos por dia, vamos pegar o 2, vezes 7 dias, né? E de quantos minutos? 10 minutos. Agora, se eu tenho 10 minutos, eu preciso converter para hora. Um erro que muita gente comete, pessoal, é trabalhar com unidades de medida diferentes na mesma questão, tá certo? Como é que eu transformo 10 minutos em horas? De forma bem fácil. Basta dividir por 60. Então, vai ficar a fração 10 sobre 60, tá? Vezes a potência. Quem é a potência? 4,8, tá? Isso aqui vai nos dar, então, um consumo em quilowatts ao final, tá bom? Veja só. 2 vezes 7 dá 14, 14 vezes 10. Vamos fazer assim, ó. Corta aqui, né? 14 vezes 4,8 dividido por 6. 4,8 dá para dividir por 6, pessoal. 6 vezes 7 dá 48. Então, 6 vezes 8 dá 48. Então, 6 vezes 0,8 dá 4,8, tá? Então, aqui vai ficar 14 vezes 0,8. E a resposta final aí vai ser 11,2 se você fizer a multiplicaçãozinha aí, tá certo? 11,2 quilowatts, tá? Então, vamos marcar a alternativa correta, que é a letra D de dado, beleza, galera? Vamos, então, para a nossa próxima questão, que é a seguinte. Sim, gente, queria perguntar uma coisa para você que está aí ainda. Você já deu like nesse vídeo? Já se inscreveu no canal? Ajuda a gente aí, pô, tá certo? Para a gente criar mais conteúdo aí, ajudar a galera, preparar mais gente aí para as provas do Enem, tá bom? Então, vamos lá. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Então, vamos fazer aqui uma proporção, pessoal. Como assim? Nos últimos 5 anos foram 32 mil mulheres. O acréscimo que vai haver nos próximos 5 anos é de 8 mil. Então, a gente vai fazer 8, não precisa fazer 8 mil, tá? Basta fazer 8 sobre 32, tá certo? Que isso aqui é o quê? Uma razão entre o acréscimo de mulheres e o que já se tinha, tá certo? 8 está para 32. No caso, o número de homens que vão também, o acréscimo de internações de homens, nós não sabemos, vamos chamar de X, mas a gente sabe que o total de homens internados nessa mesma faixa etária foi de 28 mil. Então, X está para 28. Olha que legal, né? Veja só, essa fraçãozinha aqui, pessoal, 8 sobre 32, a gente pode simplificar. Por quê? Porque 32 é múltiplo de 8. Então, eu divido 8 por 8 e 32 por 8. Nós vamos ficar com o seguinte. 1 quarto, 1 está para 4, assim como x está para 28. Agora ficou fácil, né? Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, olha, 4x é igual a 1 vezes 28. X vai ser igual a 28 sobre 4. X vai ser igual a 7. 7 o quê? 7.000, né? Então, basta que a gente some aí os 28 mil homens que já tinha, mais 7.000. 28 mais 7 dá igual a
35, né? Então, dá um total aí de 35 mil. E a resposta certa dessa questão é a letra D de dado. Beleza, gente? Então, vamos aqui para a nossa próxima questão, que vai dizer assim, gente, olha só. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D, conforme a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é... Gente, então olha a álgebra aparecendo aí. Às vezes as pessoas têm raiva porque a matemática envolve letras, mas vejam uma utilização muito importante na prova do Enem, né? Você vai ter aí variáveis, a gente tem que relacionar essas variáveis de acordo com a nossa leitura e traduzir isso aqui em uma dessas expressões que tem aí, certo? Veja só, se é diretamente proporcional, gente, a resistência é dada pelo S, tá certo? Se é diretamente proporcional, significa que tem uma constante, que ele chama de K, e esse K depende de quê? Depende do material, tá? Vamos subir mais um pouquinho aqui, fazer aqui mais para cima para a gente visualizar melhor. S é igual a 1K vezes o quê? Diretamente proporcional à largura B. Então, vai ser K vezes B, que é a largura, e ao quadrado da altura. Quem é a altura? É D. Então, quem é o quadrado da altura? D ao quadrado. Olha que questão fácil, pessoal. S é igual a K vezes B vezes D ao quadrado. Matamos a questão aqui, ó, letra C de casa, certo? Basta apenas que você saiba o que é diretamente proporcional e montar isso aí e correr para o abraço, tá? Questão de número 5. Essa daqui eu me lembro de eu já ter resolvido no canal, mas vamos lá. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 kelvins, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperaturas em torno de 6.000 kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 kelvin. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para estrelas dessas classes, tá certo? Então, quais são as classes espectrais? O5, B0, A0, G2 e M0. Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior do que a temperatura do Sol, vamos lá, 5 vezes maior do que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então, veja só, uma estrela com temperatura 5 vezes maior do que a do Sol aqui vai ter o seguinte, ó, 6.000 Kelvin, né? Então, vamos pegar aqui 5 vezes 6.000 Kelvin, 5 vezes 6.000, 5 vezes 6 dá 30, tá? Então, vai ser uma estrela que vai ter uma temperatura de aproximadamente 30.000 Kelvin. Agora, você vai vir aqui para a sua tabela, vai procurar estrelas que têm essa temperatura cerca de 30.000 Kelvin. Aí você vai perceber que ela se encaixa aqui, gente. Ó. Essa B0, essa classe espectral B0, são de estrelas que vão de 28.000 até menos que 40.000, porque de 40.000 em diante é O0, tá certo? Até, vamos colocar aqui um intervalozinho fechado aqui nos 28.000 e aberto nos 40, né? Então, você percebe o seguinte, que ela é uma estrela do tipo B0, classificada como B0. E o que nós sabemos sobre a luminosidade dessa estrela B0? A luminosidade do Sol é 1, porque ela é uma estrela G2, ó, o Sol está aqui. Por quê? 6.000 Kelvin. Então, a temperatura está nessa faixa aqui, tá? 5.770 até 9.900. O Sol está aqui. Então, a luminosidade dele é 1. Inclusive, a própria legenda já diz aqui, ó, luminosidade, massa e raio tomando o Sol como unidade, tá? Então, veja só, luminosidade é 1. E a da B0 vai ser quanto? 2 vezes 10 elevado a 4. Então, esse número aqui, ó, 2 vezes 10 elevado à quarta potência, vai ser igual ao quê? 10 elevado à quarta potência, pessoal, dá igual
a 10.000, tá? Então, vai ser 2 vezes 10.000 e dá um total de 20.000. Ou seja, pessoal, essa estrela aí, da classe espectral B0, vai ter uma luminosidade de 20.000 vezes a luminosidade do Sol. Portanto, você vai marcar aí a alternativa A. Beleza? Vamos aqui para a nossa próxima questão, mais uma questão que envolve álgebra aí, né? A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo. Essa daqui parece que a gente já fez e ela parece estar repetida. Enem 2012, vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa, né? Se a gente já tiver feito, não vamos fazer de novo. E essa daqui é Enem 2011. Olha só que coisa parecida. Aqui ele usa a resistência das vigas. Bom, é só parecida, não é igual, tá? A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado da sua altura D, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga. Então, ele coloca mais uma informação aí, pessoal, que coincide com seu comprimento x, conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Veja como uma questão parece que imita a outra, né? Então, veja só, a expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é, quando ele fala aqui, gente, inversamente proporcional, vamos lá, inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Que coincide com o seu comprimento x, é o seguinte, o quadrado da distância, quando ele aumenta, a resistência diminui. E o contrário também é verdade, pessoal. Então é o seguinte, como é que vai ficar essa formulazinha? S vai ser igual a uma constante K, diretamente proporcional à altura, vamos ver aqui, diretamente proporcional à sua largura, que é B, a altura ao quadrado, inversamente proporcional ao quadrado de x. Como é que a gente escreve isso? O x ele vai ficar no nosso denominador. Vai ficar x ao quadrado aqui. Então, a fórmula, a expressão, né, algébrica que nos dá esse S vai ser o quê? KBD ao quadrado sobre x ao quadrado, que é exatamente o que está dizendo aí na nossa letra A. Interessante. É mais uma questão parecida e que vai envolver álgebra para modelar um problema, né? Modelar algumas variáveis, tá? Questão 7. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Então, galera, veja aí que questão fácil, né? Se você tem aqui, ó, 5 gotas, está para 2 quilos, assim como 30 gotas está para X, certo? Então, veja só, se aqui 5 para 30, qual foi o fator que eu usei? Eu multipliquei por 6. 5 vezes 6 dá 30. Para manter a mesma proporção aqui, eu vou multiplicar também por 6. E 2 vezes 6 vai ser igual a 12. Então, a resposta aí vai ser 12 quilos. Tá? E 12 quilos, a alternativa correta é a letra A. Ok? Vale lembrar também, pessoal, que eu vou colocar essa resolução aí lá no canal no Telegram e vou colocar o link aqui na descrição, tá bom? Para quem quiser baixar esse arquivo aí para estudar, beleza? Então, eu coloco lá no Telegram. Vamos lá, então. Próxima questão que nós vamos fazer é a seguinte. Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios, como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez de 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas,
conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga por uma bacia sanitária ecológica? Então, ele quer saber o seguinte. Essas bacias sanitárias ecológicas gastam 6 litros de água, a não ecológica gasta 15. Então, você vê aqui uma diferença de 9 litros, tá? Então, ele quer saber a economia diária por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica que gasta cerca de 60 litros por dia, com a descarga por uma bacia sanitária ecológica. Então, se uma bacia sanitária que gasta 15 litros por descarga, ao final do dia, vai gastar 60 litros, então a gente faz 15 está para 60, assim como 6 está para x. E o que é que significa esse x? Esse x vai ser o gasto de água por dia. Depois que a gente achar esse x aqui nessa regra de 3, pessoal, a gente tem que subtrair esse valor de 60, que é para saber qual é a economia real, tá bom? Então, vamos ver só. 15x vai ser igual a 6 vezes 60. 6 vezes 6 dá 36. 15x dá 360. X vai ser igual a 360 dividido por 15. Vamos fazer essa divisão aí, tá? Então, 36 dividido por 15 dá 2. Aqui dá 30. Baixo 6, baixo 0. 60 dividido por 15 dá 4. X vai ser igual a 24 litros. Ou seja, ao invés de gastar 60 litros, ele vai estar gastando 24 litros. A gente faz 60 menos 24. Isso aí vai nos dar igual a 36 litros. E a resposta certa está aqui, letra B de bola. Veja a pegadinha aqui, gente. Você tem também 24 litros como uma das respostas. E com certeza é para fazer muita gente marcar essa alternativa correta. Como correta e errar a questão, tá? Mas acerta aí a letra B de bola. Ok? Vamos agora para uma questão que eu gostei bastante, tá? Essa daqui é um pouquinho mais difícil. E diz o seguinte, pessoal. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte eles redistribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6 para 5 para 4, respectivamente. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4 para 2, respectivamente. Sabendo que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Então, eu vou fazer um diagramazinho aqui para a gente ver uma coisa. Vamos botar aqui um J, um C e um P. O primeiro trajeto foi dividido na seguinte proporção, pessoal. 6 para 5 para 4. Ou seja, o total de laranjas foi dividido em 15 partes. Isso pode ser representado, pessoal, pelas seguintes frações. 6 quinzeavos. Não vou simplificar ainda, tá? 5 quinzeavos e 4 quinzeavos, tá? Você pega o total de laranjas, divide por 15, dá 6 partes a um, 5 partes a outro e 4 partes a outro. Na segunda parte, foi o seguinte. Vamos fazer aqui embaixo. 4, 4, 2. Então, isso aqui dá um total. 4 mais 4 dá 8, 8 mais 8, 10. 10 partes. Então, as frações serão as seguintes. 4 décimos, 4 décimos e 2 décimos. O que a gente precisa fazer, pessoal? Comparar essas frações, tá? Para a gente saber o seguinte, sabendo que um deles levou 50 laranjas a mais. Então, isso significa que um desses três camaradas aqui tem uma fração
no segundo trajeto maior do que o primeiro. Vamos comparar? Vamos ver só. 6/15. Vamos comparar a fração 6/15 com a fração 4/10. Como é que a gente pode fazer essa comparação? O MMC entre 15 e 10 é 30. Então, 6/15, se você multiplicar por 2, dá igual a 12/30. E aqui, multiplicando por 3, vai dar igual a 12/30 também. Então, ele levou a mesma quantidade, não foi José. Vamos ver agora, deixa eu apagar essa continha aqui. Vamos ver agora o caso de Carlos, né? Carlos foi o seguinte, na primeira parte era 5/15, eu estou achando que é Carlos, viu? E na segunda foi 4/10. Transformando aqui, colocando o mesmo denominador, que é 30, 5 vezes 3, ou desculpe, vezes 2, né, cara? Vezes 2, 15 vezes 2, e aqui vezes 3, né? Para não alterar a fração. 5 vezes 2 dá 10, 15 vezes 2 dá 30. 10 sobre 30, e aqui eu tenho 12 sobre 30. Então, a gente vê que Carlos levou a mais, certo? E isso não acontece, se você reparar aqui, com Paulo, né? Porque Paulo ele tinha a fração 4/15 na primeira e a fração 2/10 na segunda. Se você igualar os denominadores aqui, você vai ter o seguinte, ó. 4 vezes 2 dá 8, 8 sobre 30. Vai aumentar também, né? Duas vezes, não vai aumentar. 6 sobre 30. Na verdade, vai diminuir. Então, perceba, pessoal, que as laranjas de Carlos aumentaram da primeira para a segunda, tá certo? E o quanto aumentaram? Vamos fazer a continha aqui, que é o seguinte. Aumentaram de 10/30 para 12/30, tá certo? Isso significa que a gente pode pegar aqui quantidade inicial que ele tinha, 10/30 de X, que é um total desconhecido de laranjas, que eu não sei quantas laranjas ele tem, mais 50. Isso aqui vai ser igual à quantidade final, que é quanto? Que é 12 sobre 30. Isso nos dá uma equaçãozinha do primeiro grau para a gente resolver aí. E vai dar o seguinte, ó, de x. E esquecendo aqui o x, né? De x. Então, trazendo aqui o primeiro, 12/30 avos de x para o primeiro membro, a gente vai ficar com 10x sobre 30 menos 12x sobre 30 igual a menos 50, né? Já trazendo 50 para o segundo membro. Então, nós vamos ficar aí com 2x sobre 30 igual a 50, já fazendo a simplificação por menos 1, tá, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí comentário, tá? Então, 2x vai ser igual a 50 vezes 30. 5 vezes 3 dá 15. Então, dá 1.500. E x vai ser a metade de 1.500, pessoal. Quem é a metade de 1.500 é 750. Então, o total de laranjas foi 750. Vamos ver quanto cada um levou. O que é que a questão está pedindo mesmo? Quanto eles transportaram na segunda parte do trajeto. Então, nós vamos dividir esses 750 em 10 partes, né? Vai ficar 750 dividido por 10, que dá igual a 75. E José e Carlos levaram 4 partes. Então, José, vamos lá, é 4 de 75. E Carlos também. E Paulo é a metade disso, né? Paulo vai levar 2 partes de 75. Vamos ver aqui. 4 de 75 dá igual a 300, se você fizer a conta. Aqui vai dar igual a 2 de 75, que dá igual a 150. Então, a resposta para essa questão é 300, 300 e 150. Que, no caso, é a letra B de bola. Olha só que questão legal, que questão interessante, né, gente?
Vamos aqui para a questão 10, 15ª questão, que diz assim: uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medida igual a y centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades, e na caixa é especificado a área máxima S, que pode ser coberta pelas N placas. Devido à demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. A quantidade X de placas do novo modelo em cada caixa será igual a... Então, S, pessoal, vai ser igual a uma quantidade N, tá? Vezes a área de um quadrado de lado y. Deixa eu desenhar aqui o quadrado. Então, a área de um quadrado de lado y, você faz y vezes y, que dá y ao quadrado, tá? Então, vai ser ny ao quadrado. Existe agora uma nova placa, que eu vou chamar de S', que vai ser dado por uma quantidade diferente de placas, n', vezes um quadrado que não é mais de lado y, mas o lado foi triplicado. Deixa eu desenhar um quadrado aqui maior. E esse quadrado vai ser de 3y por 3y. 3y vezes 3y, pessoal, para quem está lembrando aí das multiplicações de monômios, dá 9y ao quadrado, né? Então, aqui vai dar 9y ao quadrado. Como a gente quer que a área coberta não seja alterada, então a área nova, S', precisa ser igual à área antiga, que é S. Ou seja, fazendo as substituições aí, ó, n', 9n' y ao quadrado é igual a ny ao quadrado. Dividindo tudo por y ao quadrado, ó, simplificando aqui, né? Corta esse y ao quadrado, corta esse. 9n' é igual a n. Então, quem é o n' em função do n? É igual a n sobre 9. Qual é a resposta, então? A letra A. Beleza, pessoal? Então é isso. Estamos chegando ao final dessa aula. Espero de verdade que você tenha gostado. Se tem sugestões, deixa aí nos comentários, tá bom? Para novos vídeos, para mais dicas de matemática. E é isso. Um grande abraço, bons estudos, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau.